Geometria. Então, nossa segunda aula de triângulos, né, aula 4 de geometria, a gente vai continuar falando de triângulos, né? Então, começou semana passada vendo várias coisas básicas de triângulo, e agora a gente vai dar uma aprofundada mais. Bom, uma coisa muito importante de triângulos, a semelhança de triângulos. Cai, Enem, bastante coisa. É muito importante, porque várias coisas decorrem da semelhança. Então, o que é isso, né? A gente vai falar que dois triângulos, ABC e DEF, são semelhantes, C e somente C, isso é uma condição, tipo, muito importante. Só acontece uma coisa, as duas coisas precisam acontecer, na verdade, né? Eles só vão ser semelhantes se os ângulos correspondentes forem congruentes e os lados homólogos proporcionais. Então, os ângulos correspondentes serem congruentes significa que esse ângulo A tem que ser congruente ao ângulo D, o ângulo B congruente ao ângulo E e o ângulo C congruente ao ângulo F. Conforme a gente viu, né, o que era ângulos congruentes lá, acho que na segunda aula, né? Esses ângulos, o ângulo A e o ângulo D, vão ter a mesma medida. B e E têm a mesma medida e C e F têm a mesma medida. Além disso, os lados homólogos devem ser proporcionais. Homólogos, lados correspondentes têm o mesmo significado, são sinônimos. Então, o lado A, ele é proporcional ao lado D. O lado B é proporcional ao lado E e o lado C proporcional ao lado F. O que é ser proporcional? Quer dizer que se a gente dividir o lado A pelo lado D, a gente vai encontrar um certo número, né? A medida do lado A pela medida do lado D. Aí, se a gente dividir a medida do lado B pela medida do lado E, a gente vai encontrar esse mesmo número. E se a gente dividir a medida do lado C pela medida do lado F, a gente vai encontrar o mesmo número, que aqui, né, no geral, é um número K, que a gente vai chamar de razão de semelhança. Então, quando acontecer essas duas coisas aqui, os triângulos serão semelhantes. Então, a gente coloca triângulo ABC semelhante ao triângulo DEF. Aqui é um tio mesmo, né? Aquele não, um tio. Tá? Então, são semelhantes. Daí, semana passada, a gente viu o que eram triângulos congruentes. E aí tinha alguns critérios, né, para a gente decidir se um triângulo era congruente. Aqui também a gente vai ter esses casos de semelhança. Por exemplo, se a gente souber que só dois ângulos são congruentes, a gente já sabe que os triângulos são semelhantes. Reparem que aqui na definição, os três ângulos precisam ser congruentes, né? Se a gente só souber a informação sobre dois deles e souber que dois deles são congruentes, a gente já sabe que o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo DEF. Da mesma forma que a gente tinha lá no critério de congruência. O caso lado, ângulo, lado, aqui a gente vai ter também. O caso lado, ângulo, lado. Então, só que aqui, né, os lados vão ser proporcionais. Então, se o lado AB for congruente ao lado DE, ou ED, tanto faz, o ângulo B for congruente ao ângulo E, e o lado BC for congruente ao lado EF, então a gente sabe também que o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo DEF. E um terceiro caso é lado, lado, lado. Então, se os três lados forem congruentes, forem proporcionais, a gente vai saber que esses triângulos são semelhantes. Tá, mas aí isso fazia parte da condição, né? Só que assim, lembra que eu falei que precisava acontecer as duas coisas, né? Os lados precisavam ser proporcionais e os ângulos congruentes. Aqui, esse critério está dizendo que se a gente só tiver informação sobre os lados e souber que esses lados são proporcionais, a gente
pode dizer que esses triângulos, o triângulo ABC, é semelhante ao triângulo EDEF. Então, se não tiver nenhuma informação de ângulo, a gente consegue, mesmo assim, dizer que os triângulos são semelhantes. Bom, além disso, tem algumas coisas interessantes da razão de semelhança, que é aquele K, né? Que vai ser essa razão aqui. Quando eu dividir todos os lados, né, pelo seu lado correspondente, vai dar o mesmo número. Então, se a gente fizer o perímetro é somar todos os lados, né? Então, um A, B, C. Tanto faz aqui a ordem que eu coloco. O perímetro desse triângulo vai ser A mais B mais C. Tá? A gente vai ver depois o que é perímetro de jeitinho. Mas vai somar todos os lados, né? A medida de todos os lados é o perímetro. Então, se a gente fizer a razão do perímetro do triângulo ABC e o triângulo DF, a razão dos perímetros vai ser o mesmo K, esse mesmo K aqui. A razão entre as medianas, entre as bissetrizes e entre as alturas correspondentes também vai ser o mesmo K. Lembram lá da aula passada, a gente viu o que era mediana, o que era bissetriz, o que era altura no triângulo, né? E a razão entre as áreas dos triângulos vai ser K ao quadrado. Eu coloquei aqui só para comentar, porque a gente vai falar mais para frente de como da área dos triângulos, né? E, tipo, algo super importante. Mas aqui eu só coloquei como um comentário e para chamar atenção que todas essas medidas aqui, perímetro, a mediana, a bissetriz, a altura, os lados, são medidas em uma dimensão, né? São, por exemplo, medidas em centímetros, ou em metros, ou sei lá. A área, ela é medida, lembro lá da nossa primeira aula de unidades de medida, a área é medida em unidades de área, que é o centímetro quadrado, o metro quadrado, o quilômetro quadrado, né? Enfim. Ou seja, quando a gente faz a área entre as razões, a gente tem um quadrado, né? O quadrado da razão de semelhança. Bom, então, temos um exercício para começar. Do Enem de 2009, quando eu peguei esse exercício, eu até achei, faz uns 5 anos que teve esse exercício, mas não, né? 2009 foi, tipo, 12 anos. Mas, bom. Então, o que ele diz? A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 22 metros. Então, vamos pensar na rampa do hospital, e ele disse que essa altura aqui, a altura mais elevada, né? Então, essa altura aqui tem eu falei 22, né? Mas é 2,2 metros. Então, aqui, sei lá, tá a porta do hospital aqui, essa é a rampa para ir para entrar no hospital. Um paciente, ao caminhar, e aqui está o chão, né? Vamos desenhar o chão. Aqui, o chão aqui, então. Bom, um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Então, o cara estava aqui no chão, se deslocou 3,2 metros e parou numa altura, aqui, 3,2 metros, e parou em uma altura de 0,8 metros. 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o topo é de, e aí a gente vai calcular, ele quer saber essa distância que falta, aqui em verde, que eu vou chamar de D. Bom, agora reparem o seguinte, aqui a gente consegue ver um triângulo, né? Esse triângulo aqui, né? Esse triângulo, vamos colocar alguns nomes, alguns pontos para facilitar. A, B e C, e aqui eu vou chamar, sei lá, de ponto, eu vou chamar de D, e aqui de ponto E. Tá, o triângulo ABC, ele vai ser reto em C, né? Porque aqui, se o hospital estiver bem construído, ele vai formar um ângulo reto com o chão, né? Só que aqui também vai formar um ângulo reto, né? Então,
Bom, a gente já sabe que esses dois triângulos, o triângulo ABC, e o triângulo ADE, tem dois ângulos congruentes, né? Porque o ângulo reto vai ser congruente a ele mesmo, né? Tem a mesma medida. E reparem que esse ângulo aqui, ele é comum aos dois triângulos, né? Esse ângulo, ele tá nesse triângulo aqui, ADE, né? Esse ângulozinho aqui, deixa eu mudar a cor. Ele tá no triângulo ADE, aqui. E em relação a esse triângulo maior, o triângulo ABC, esse ângulo aqui, A, também faz parte desse triângulo, né? Ou seja, os triângulos têm esse ângulo A, o ângulo A vai ser congruente ao ângulo A, ele próprio, né? E o ângulo reto vai ser congruente ao ângulo reto, né? Porque 90 é 90. Então, esses dois triângulos, ADE e ABC, têm dois ângulos congruentes. Então, a gente viu que a gente já pode dizer que os triângulos são semelhantes. Tá, mas aí o que isso vai nos ajudar? Isso nos ajuda pelo seguinte: se os triângulos são semelhantes, os lados vão ser proporcionais. Então, se a gente pegar esse lado aqui, que está nesse triângulozinho pequeno, que está oposto ao ângulo reto, então 3,2 metros, e dividir pelo lado que está oposto aqui ao ângulo reto no triângulo grandão, que vai ser quem? Vai ser 3,2 metros mais D, né? Porque todo esse lado aqui do triângulo grande é toda a distância da rampa, né? E a gente não sabe quanto que é a rampa média ao todo. A gente sabe que uma parte é 3,2 metros e outra parte é o Dzinho que a gente quer descobrir. A gente, então, sabe que se fizer essa razão, vai ser exatamente, vai dar o mesmo número que se a gente fizer esse lado aqui que está oposto ao ângulo A, no triângulo pequeno, 0,8, sobre 2,2. Então, e vai ter que dar o mesmo número. Então, a gente vai... Aqui a gente tem duas frações, né? Então, a gente pode multiplicar cruzado. Acho que eu deixei um slide separado para isso. Sim. Tá, e aqui uma coisa importante é que a gente sempre tem que colocar no numerador os lados correspondentes ao mesmo triângulo, tá? Então, eu poderia ter colocado no numerador o triângulo grande primeiro, então 3,2 mais D e 2,2. Mas eu não posso misturar. Então, se eu colocar no denominador o triângulo, um dos triângulos, só posso colocar os lados referentes a ele. Tá? E no denominador também, né? Bom, então a gente tem aqui 3,2 e sobre 3,2 mais D. Isso é igual a 0,8 sobre 2,2. Bom, então vamos multiplicar cruzado, né? Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter o quê? 3,2 vezes 2,2. Isso é igual a 0,8 vezes 3,2 mais D. Bom, então a gente vai ter que fazer as contas aqui, não tem jeito. Mas esse 0,8 aqui, a gente pode distribuir ele, né? Fazer aquele chuveirinho. Então, a gente vai ter o quê? Fazendo essa conta, não sei se vocês querem que eu faça a conta aqui no cantinho ou só coloco o resultado. 3,2 vezes 2,2, aqui vai dar 7,04. Se vocês quiserem que eu faça a conta no cantinho, é só falar ali, tá? Professor Guilherme. Oi. O Vitor perguntou se dá para simplificar o 3,2 do numerador com... Não. Não, porque aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos pensar, sei lá, A sobre B mais C, tá? Qualquer número aqui. A gente não pode, ou colocar aqui B, né? É o mesmo número.
A gente não pode simplificar esse B com esse B e sobrar só 1 sobre C. Isso aqui não existe. Cada vez que alguém faz isso, um professor de matemática tem um piripaque. Tem uma propriedade que é o seguinte, que se a gente tiver B mais C sobre B, a gente pode simplificar, porque isso aqui é a mesma coisa que escrever B sobre B mais C sobre B. Então, esse B sobre B, a gente pode simplificar. Então, daria 1, né? Mais C sobre B. Só que no caso, se a gente tivesse pegado, né, esse triângulo aqui grande primeiro no numerador, ia dar, de qualquer forma, D sobre 3,2. Então, não ia adiantar muito, não ia facilitar muito para a gente, tá? Mas essa propriedade, sim, existe, a gente pode utilizar, tá? Quando for útil, né? A gente não vai utilizar uma coisa que não vai ajudar nada a gente. Tá bem? Bom, então, fazendo as contas ali, vou dar 7,04. Aqui, fazendo essa conta, a gente vai ter 0,8. 0,8 vezes 3,2 vai dar 2,56. E 0,8 vezes D vai dar mais 0,8D. Então, agora, vamos isolar o D, né? Então, vai ficar 7,04. Esse 2,56 vou passar para cá com o sinal trocado, né? 2,6. E isso é igual a 0,8D. Então, aqui vai dar 7,04 menos 2,56. Aqui vai dar 4,48. Isso é igual a 0,8D. Então, o D vai ser 4,48 sobre 0,8. Opa. Sobre 0,8. Então, o D, isso aqui deve dar 4,48 divididos por 0,8, 5,6. 5,6 metros. Vamos ver se tem essa resposta, né? Então, a distância que o paciente ainda precisa percorrer, né, para chegar até a porta do hospital, até o alto da rampa, é a letra D, 5,6 metros. O meu desenho ficou meio fora de escala, se a gente for pensar, né? Mas os desenhos servem só para a gente ter uma base, para a gente visualizar melhor. Alguma dúvida? Se não, vou indo. Tá bem. Bom, então a gente vai ter... quando a gente viu lá os tipos de triângulo, eu falei que o triângulo retângulo era o nosso queridinho, né? Por quê? A gente vai estudar praticamente o resto da aula sobre ele. Então, e vai estudar em várias outras aulas sobre o triângulo retângulo. Então, a gente vai dizer, né, que o triângulo é retângulo se ele possui um ângulo reto. Então, seja esse triângulo retângulo aqui reto em A, ou seja, o ângulo de 90 graus está no vértice A. Esse Azinho aqui, a gente vai chamar de hipotenusa. A hipotenusa sempre está oposta ao ângulo reto, sempre. Os outros lados do triângulo, no caso o B e o C, a gente chama de catetos. E aqui reparem que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, né? Então, alfa mais θ mais esse ângulo de 90 graus aqui, né? Tem que dar 180. Bom, então eu posso passar esse 90 para cá, né? E aí vai ficar isso é igual a 180 menos 90 graus. Ou seja, esses dois ângulos aqui, a soma deles tem que dar 90 graus. Isso é uma relação importante também no triângulo retângulo. Bom, além disso,
a gente pode pensar na altura relativa à hipotenusa. Então, a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. Então, esse lado A aqui. A altura relativa, a gente viu na semana passada, né? Vai ser o segmento que vai ser perpendicular ao lado oposto, né? Então, partindo do vértice, ele é perpendicular à hipotenusa. E aí, a gente vai ter o seguinte, né? O A vai ser a hipotenusa, o B e os seus catetos, relativo a esse triângulo ABC grande. E o H vai ser a altura relativa à hipotenusa, como eu disse. No triângulo HCA, então HCA, nesse triângulo pequeno aqui, a gente vai ter o quê? O ângulo reto está aqui. Então, a hipotenusa, quem está oposta ao ângulo reto, é esse Bzinho aqui. Então, o B vai ser a hipotenusa nesse triângulo. O N e o H são os catetos. Nesse outro triângulo aqui, da direita, né? Esse triângulo aqui, o AHB ou HAB, tanto faz. Quem vai ser hipotenusa, quem está oposto ao ângulo reto, é o C. Então, C é a hipotenusa, o H e o M são os catetos. Aqui, reparem o seguinte, que o A, né, quando a gente traça essa altura, ela vai dividir, né, a hipotenusa em dois segmentos. Então, esse aqui a gente chamou de N e esse de M, mas tanto faz. Então, todo esse segmento, todo A, vai ser a medida do M mais a medida do N, tá? E o N é o que a gente chama de projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa, tá? É do cateto B porque aqui a gente pode pensar numa lanterna, assim, ó. A gente tem uma lanterna aqui, uma luz, e aí a sombra que o cateto B vai fazer na hipotenusa é esse segmento N. A sombra que o cateto C vai fazer sobre a hipotenusa é o M. Então, por isso que a gente chama de projeção ortogonal, tá? A gente pode pensar como a sombra mesmo que o cateto faz sobre a hipotenusa. Isso vai ser importante por conta de agora. O que eu fiz? O que eu fiz aqui? Acho que está faltando um slide. Ué? Tá faltando um slide. Deixa eu ver o que eu faço agora. Deixa eu ver se eu acho o slide aqui.
Bom, eu não sei o que eu fiz aqui que desconfigurou tudo o slide aqui, mas não colocar no Drive eu ajeito direitinho, tá? Bom, só tinha um outro slide aqui entre este aqui. Esse que era só uma introdução aqui. Mas o que importa, está todo aqui que desconfigurou também, e que é super importante é o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, ele diz que a soma do quadrado das medidas dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, aqui a gente tem que o A é a hipotenusa, né, porque está oposto ao ângulo reto, e o B e o C são os catetos. Então, se a gente fizer B ao quadrado mais C ao quadrado, a gente vai ter o A ao quadrado, tá? E isso parece simples, é simples na verdade, só que tipo, é muito utilizado. Tanto que agora a gente tem uma questão do Enem de 2019, que a princípio a gente olha e a gente faz meio uma cara feia, né? Parece super difícil. Só que vocês vão ver como é interessante essa questão. Então, diz o seguinte: construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola, sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, e kami, papel. E tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou a dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE o segmento AE é esse segmento aqui, né? Então é isso que a gente vai ter que descobrir. Segmento AE. E aí o que a gente pode pensar? Olha só. Essa folha é um retângulo, né? Como são as folhas geralmente. Então, toda essa parte aqui, que ela dobrou, é 18 centímetros, porque tem que ter o mesmo comprimento de cima, né? E essa parte aqui, vertical, é 12, minha folha também tá, é 12 centímetros também. Então, significa que essa parte aqui é 12, né? Porque é esse pedaço do papel que ela dobrou para cima. Aqui, então, é 12 centímetros também. E essa outra parte aqui, é esta parte aqui, né? Só que como tudo isso é 18, e aqui, essa parte aqui é 12, então aqui tem que ser 6, né? Para poder dar o mesmo 18 do outro lado do papel. Então aqui é 6. E aqui forma um ângulo reto, né? Porque a folha é um retângulo. Então tem que ter aquele ângulo reto ali. Ou seja, e aqui vamos chamar, sei lá, de D só para facilitar. Ou seja, a gente tem um triângulo retângulo, né? ADE. Então, a gente tem a medida desse cateto, do cateto AD, que vai ser 12, a medida do cateto DE, que é 6, e a gente quer descobrir a hipotenusa, né? Que é o que está oposto ao ângulo reto, que é o D. Então, a gente vai ter que D ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser 12 ao quadrado é 144, mais 36, que é 6 ao quadrado. Então, D ao quadrado, deixa eu ver, coloquei. Então, D ao quadrado vai ser 144 mais 36. Bom, 144 mais 6 dá 150. 150 mais 30 dá 180. Então, vamos continuar aqui. D ao quadrado é 180. Bom, se D ao quadrado é 180, D vai ser a raiz de 180. Aqui deveria ser mais ou menos, né? Só que como é um comprimento, né? Então vai ser só positivo, não tem como ser negativo. Então,
é só mais. E aí, a gente pode, porque não tem, né, raiz de 80 nas respostas, né? Então, a gente vai ter que o quê? Fatorar esse 180. Então, 180, vamos ver por quais números dá para dividir, né? 180 é um número par, porque termina em 0, então dá para dividir por 2. 180 por 2 vai dar 90, que também vai dar para dividir por 2, né? Vai dar 45. 45 dá para dividir por 5, né? Vai dar 9. E 9 dá para dividir por 3, que vai dar 3. E dá para dividir por 3 de novo, que vai dar 1. Então, como a gente está aqui numa raiz quadrada, a gente vai pegar os números aqui de 2 a 2, né? Então, 2, 2, 3, 3, e esse 5 aqui ficou sozinho, né? Então, aqui a gente pode escrever 180 como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, porque aparece duas vezes, né? Vezes 5 na 1. Só que, porque só aparece uma vez. Só que 5 na 1 a gente nem precisa botar, é só 5. Então, a raiz de 180 daí vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Como é uma raiz quadrada, a gente pode tirar os números que estão ao quadrado da raiz. Então, esse 2 aqui, porque tem um expoente 2, vai cortar com a raiz. E esse 3, que tem um expoente 2, vai cortar com a raiz. Então, vai sair da raiz o seguinte. D vai ser 2, né? Esse 2 aqui, vezes o 3, que é esse 3 aqui, vezes a raiz de 5, que o 5 fica lá. Então, o D vai ser 2 vezes 3, 6, raiz de 5 centímetros, eu acho. Vamos ver. Então, D, 6 raiz de 5 centímetros, que é a alternativa D também, 6,5 centímetros. Então, reparem que a questão que parecia tipo, complicada, a gente resolveu fazer um Pitágoras só, né? Talvez acho que a parte mais difícil tenha sido, difícil não, mas mais complicada tenha sido fatorar esse 180 aqui, né? Que Pitágoras é algo que a gente vai utilizar muito, muito, muito para o resto da nossa geometria. Bom, os triângulos pitagóricos, então. A gente vai chamar de triângulo pitagórico triângulos que as medidas são números inteiros, né? Então, por exemplo, o triângulo 3, 4, 5. Ele é um triângulo retângulo, um cateto é 3 e o outro é 4. E a hipotenusa vai ser 5. Se vocês fizerem as contas, vão ver que vai dar direitinho isso aqui, tá? Só que a ideia aqui, na mesma coisa, esse cateto aqui, esse triângulo 5, 12 e 13, né? Um cateto é 5, o outro é 12, a hipotenusa é 13. Se vocês fizerem as contas, vão ver que 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. E também os triângulos 8, 15 e 17, o 7, o 24 e o 25, 20, 21 e 29, todos funcionam. E também os múltiplos desses triângulos, né? Aqui o 3, 4 e 5, se a gente multiplicar cada lado por 2, a gente tem 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Esse triângulo também, se a gente fizer 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, vai ser igual a 10 ao quadrado. Se a gente multiplicar por 3, vai dar 9, 15, 9, 12, 15. 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado também. Por que eu chamei atenção para isso? Porque no Enem a gente não tem muito tempo, né? Então, se a gente souber esses atalhos, a gente vai mais rápido. Então, tem aqui um exemplo, tá? Só para a gente ver que o Teorema de Pitágoras não é muito difícil, mas se a gente tiver ainda como facilitar, melhor, né? Então, uma escada de 5 metros de comprimento foi apoiada em um muro de 4 metros de altura do solo. Qual a distância do pé da escada ao muro? Bom, um problema simples, tá? Só para a gente notar o seguinte. A escada tem 5 metros de comprimento, né? Toda essa distância, aqui até aqui.
O muro tem 4 metros de comprimento. E a gente quer descobrir essa distância, né? Do pé da escada, ou seja, daqui onde a escada está apoiada até o muro. Então, até aqui. Vamos chamar de D também. Bom, então, se a gente notar, o muro com o solo vai formar um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode fazer teorema de Pitágoras, né? Só que agora a gente já sabe a medida da hipotenusa. O que a gente quer descobrir é um dos catetos. Então, o que a gente vai ter? A hipotenusa é o 5, porque está oposto ao ângulo reto. 5 ao quadrado vai ser o D ao quadrado, que é um dos catetos, mais o 4 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, 5 ao quadrado é 25, igual. Isso vai ser igual a D ao quadrado mais 16. Então, se a gente isolar o D ao quadrado, a gente vai ter que D ao quadrado é igual a 25, e esse 16 vou passar para cá, né? Menos 16. Só que aí eu passei esse 16 para cá com o sinal trocado e troquei tudo de lugar, né? Coloquei o D ao quadrado na esquerda e essa expressão aqui na direita. Bom, então o D ao quadrado é 25 menos 16, 9. Então, o D vai ser a raiz de 9. Ou seja, o D é igual a 3 metros. Não é muito complicado, só que a gente teve vários passos aqui para achar D igual a 3. Se a gente, digamos que foi isso, não seria assim numa questão do Enem, né? A gente teria que achar esse valor, essa distância, para calcular alguma outra coisa, né? Calcular a área, calcular, sei lá, quantas viagens a pessoa ia ter que andar de um lado até outro. Nas questões do Enem são mais elaboradas nesse quesito. Então, se a gente lembrasse, a hipotenusa é 5, cateto é 4, bom, então é um triângulo pitagórico, o triângulo 3, 4, 5. Bom, então essa distância que ele está pedindo é 3. Então, pronto. A gente resolveria a questão só lembrando dos triângulos pitagóricos. Então, eu diria assim, lembrar o triângulo 3, 4, 5 e o triângulo 5, 12, 13 facilita bastante. Esses outros, se tiver espaço sobrando na memória de vocês, seria interessante vocês pensarem neles também, lembrarem neles. Mas, só lembrando esses dois aqui já é um bom auxílio. Claro, né? Lembrar que os múltiplos deles também vão ser... também vão funcionar, né? Então, 6, 8, 10, 9, 12, 15, né? O 12, 16 e 20 também, tá? Alguma dúvida nessa parte? Bom. Então, eu tinha deixado espaço. As desigualdades triangulares e a natureza dos triângulos. Bem, o triângulo não é algo assim que a gente faz de qualquer jeito, né? Ele tem uma condição para um triângulo existir. Que condição é essa? Que cada lado seja maior que o módulo da diferença dos outros dois lados e menor que a soma das medidas desses dois lados. Então é um pouco assim meio abstrata, né? Conforme a gente vai ter um exemplo depois, acho que fica mais claro. Então, se a gente pegar o lado A desse triângulo, ele vai ter que ser maior que a diferença entre B e C e menor que a soma entre B e C. Se a gente pegar o lado B, ele vai ter que ser maior que a diferença entre A e C e menor que a soma de A e C. E se a gente pegar o lado C, ele vai ter que ser maior que a diferença entre B e A e menor que a soma entre B e A, né, de B e A. Isso é o que a gente chama de desigualdade triangular, né, a condição de existência
do triângulo. Tem que cumprir essas 3 condições. E a natureza de um triângulo é... Bom, esse aqui primeiro foi o que a gente viu, né? Que se o triângulo, se a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, então o triângulo vai ser retângulo, né? Porque isso aqui é o teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras que a gente acabou de ver. Mas, se a gente só pegar um triângulo lá, não souber se ele é retângulo ou se não é, né? A gente calcular e conseguir essa igualdade, né? Que um dos lados ao quadrado é igual à soma dos outros 2 lados, a gente vai saber que esse triângulo é retângulo. Mas se esse lado, né, ao quadrado, for menor que a soma dos quadrados dos outros 2 lados, esse triângulo vai ser acutângulo. Vamos lembrar o que é acutângulo. Todos os ângulos são menores que 90 graus, né? São ângulos agudos. E se a medida de um lado ao quadrado for maior que a soma dos quadrados dos outros 2 lados, esse triângulo vai ser obtusângulo, ou seja, vai ter um ângulo maior que 90 graus. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, tá? E alguma outra propriedade dos triângulos é que o maior ângulo sempre está oposto ao maior lado. E o menor ângulo sempre está oposto ao menor lado. Então, aqui, nesse aqui que eu desenhei, dá para a gente mais ou menos ver que esse lado BC aqui é o maior lado, né? Então, a gente já saberia que o ângulo A é maior que os ângulos beta, que os ângulos B e C, tá? A medida do ângulo A. Então, sei lá, se o ângulo A for 80 graus, esses 2 ângulos aqui não podem ser 80 graus, tá? Tem que ser menores que 80 graus. Bom, e o ângulo de o menor ângulo, eu acho que o menor ângulo, o menor lado é o lado C, né? Que tá meio... o desenho tá todo fora de coisa. Mas então, como o menor lado é o lado C, o ângulo C é o menor dos ângulos, tá? Então, é menor ainda que o ângulo B. Bom, então vamos verificar se os segmentos de 8, 4 e 6 centímetros e os segmentos de 3, 5, 3 e 1 centímetros formam triângulos. Bom, vamos começar com esses segmentos aqui. O que é segmentos desses centímetros? A gente tem lá um segmento de 8 centímetros, um segmento de 6 centímetros, um segmento de 4. E a gente quer saber se com esses segmentos, né, com esses palitinhos, vamos pensar, a gente consegue montar um triângulo. Então, para isso, a gente tem que ver se eles cumprem a condição de existência de um triângulo, né? Ou seja, aquela desigualdade que a gente viu ali. Então, vamos olhar. A gente tem o quê? Não vai dar para ficar trocando. Vamos começar. Vamos primeiro chamar, para facilitar, vamos chamar um lado A, né, com esse segmento 8, né, um segmento de 8 centímetros de A, segmento de 6 centímetros de B e o segmento de 4 centímetros de C. Bom, então o que a gente tem que ver é se A é maior que a diferença entre B, que o módulo da diferença entre B e C, e menor que B mais C. Bom, nesse nosso caso, isso aqui poderia estar trocado, né? Poderia estar chamado o segmento de 6 centímetros de A e tanto faz, mas aí as contas aqui teriam que dar o mesmo resultado, tá? Bom, então o que a gente quer é saber se 8 é menor que B mais C, que vai ser o B é 6 e o C é 4, e se ele vai ser maior que B menos C. Bom, B é 6 e o C é 4. Bom, 6 menos 4 vai dar 2. Módulo de 2, porque aqui tem módulo, né? Menor que 8 e maior que 6 mais 4 dá 10. Bom, essa parte aqui a gente já viu que
É verdade, né? Porque 8 a gente sabe que é menor que 10. E módulo de 2 é a mesma coisa que 2, né? Porque 2 é um número positivo. Então, a gente viu que também vale essa parte da desigualdade. Ficou parecendo um 21. Vale essa parte da desigualdade também. Ou seja, 8 é menor que 2 e é maior que 2 e menor que 10, né? Então, essa condição aqui é cumprida. Vamos ver para os outros dois lados, né? Para os outros dois segmentos. Então, vamos ver se o B é maior que A menos C e menor que A mais C. Bom, então o B é 6. A gente quer ver se ele é menor que o A é 8 e o C é 4. Então, 8 menos 4 e C, A mais C, então 8 mais 4. Então, vai ser 8 menos 4, vai dar 4, que é módulo de 4, mas como 4 é positivo, dá só o 4. Menor que 6 e menor que 8 mais 4, 12. Bom, a gente viu que também é válido essa desigualdade, né? Porque 4 a gente sabe que é menor que 6 e 6 a gente sabe que é menor que 12. Então, vale essa desigualdade também. Resta a gente ver em relação ao C. Né? Vou fazer aqui apertadinho. A gente quer ver se o C é maior que A menos B e se ele é maior que A menos B e se ele é menor que A mais B. Bom, então a gente quer saber se 4 é maior que 8 menos 6 e se é menor que 8 mais 6. Bom, 8 menos 6 dá módulo de 2, que é 2, que é menor que 4 e que é menor que 8 mais 6 dá 14. A gente também sabe que conseguem ver que essa desigualdade é válida, né? Porque 8 é menor que 4, 4 é menor que 14. Então, esses três segmentos aqui, de 8, de 6 e de 4 centímetros, formam um triângulo. Agora, a gente quer classificar ele em relação aos lados, né? Então, quer dizer, em relação aos ângulos. Então, a gente quer dizer se ele é acutângulo, se ele é retângulo ou se ele é obtusângulo. Então, para isso, a gente vai usar essa relação aqui, né? Vamos calcular o quadrado de cada um desses lados e ver se... A gente pode pensar da seguinte forma para facilitar. Ó. A gente quer saber se A ao quadrado, vou fazer aqui embaixo, se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se isso aqui for verdade, bom, então o triângulo é retângulo. E se não for, a gente vai ver qual é maior e aí vai dizer se o triângulo é obtusângulo ou é acutângulo. O A era 8, né? Então vai ficar 8 ao quadrado. O B era 6, então 6 ao quadrado. E o C era 4, né? Acho que era isso. C é 4, isso. Então, o que a gente vai ter? 8 ao quadrado dá 64. E vai ser... Vamos ver se é igual, né? Vamos colocar um pontinho de interrogação aqui, porque a gente não sabe se é igual, o que a gente quer ver. 6 ao quadrado é 36. E 4 ao quadrado é 16. Então, a gente quer ver se 64 é igual a 36 mais 16, vai dar 42, 52. Bom, 64 não é igual a 52, né? 64 é maior que 52. Ou seja, como o A é maior, como a gente teve que o A quadrado é maior que B quadrado mais C quadrado, aqui a propriedade nos diz que quando é maior, né, o triângulo é obtusângulo. Obtusângulo. Então, este triângulo aqui é, cadê? Obtusângulo. Obtusângulo.
E assim, a gente sempre pega esse cara aqui para ficar isolado, o maior lado, né? Então, aqui como o maior segmento era 8, então esse cara aqui tinha que ser o A, né? Poderia ter chamado de outra coisa, né? Poderia ter chamado de B, por exemplo. Só que aí eu teria que B ao quadrado é maior que A ao quadrado mais C ao quadrado. Não importa, mas esse que vai ficar isolado, né, que no caso de um triângulo retângulo seria a hipotenusa, é o segmento ao lado de maior comprimento, de maior medida. Ah, e tem o outro triângulo aqui, né, que é o triângulo 5... Passei demais. 5, 13 e 1. Bom, vamos ver se os 5, 13 e 1 formam um triângulo também. Segmentos 5, 13 e 1 centímetros. Então, vou chamar o A de 5. Agora é outro exercício. O A é 5, o B é 3 e o C é 1. Então, vamos ver se A é maior que B menos C e menor que B mais C. Bom, então a gente tem aqui. A gente tem o A é 5, a gente quer saber se o 5 é maior que B menos C, então B menos 1, e menor que B mais C, então 3 mais 1. Ou seja, 5 é maior que 3 menos 1 dá 2. E o módulo de 2 é o próprio 2. Então, 2 é menor que 5, né? O 5 é maior que 2. E é menor que 3 mais 1, 4. Tá, mas peraí. 5 não é menor que 4, né? 5 é maior que 4. Então, quer dizer que esses segmentos não formam um triângulo, porque isso aqui não é verdade, né? Então, se isso aqui não é verdade, ele não satisfez essa condição de existência, então esses segmentos de 5, 13 e 1 centímetros não não forma triângulo. Tá bem? Então, como não forma, né, no primeiro caso que a gente já viu, nem precisa testar para os outros, tá? Não é um triângulo. Tudo bem? Bom, aqui desconfigurou também. Não sei o que eu fiz hoje diferente que desconfigurou essas coisas. Tá. Ajeito e depois coloco direitinho, né? Então, aqui a gente tem esses teoremas, que eu deixei eles bem para o finalzinho da aula, porque, assim, né, não são muito cobrados, né, mas não faz mal a gente também lembrar deles, tá? Então, primeiro tem uma definiçãozinha aqui, que é a base média de um triângulo. A base média de um triângulo é o segmento que liga os pontos médios de dois lados. Então, a base média desse triângulo ABC aqui, que configurou aqui, a base média vai ser esse segmento D aqui, que está ligando o ponto médio do lado AC, ou seja, né, o MAC, o ponto MAC, ponto médio, está ligando ao ponto médio do lado BC, ou seja, o MCB, né, o ponto médio deste lado. Então, ela é a base média. Isso é a definição de base média. Aí o teorema da base média vai dizer que a base média é paralela ao terceiro lado do triângulo e sua medida é metade da medida desse lado. Ou seja, a gente vai ter que D é paralelo a C, ou seja, se a gente prolongasse essas retas, né, aqui, elas nunca se encontrariam, são paralelas, e a medida do segmento D é metade da medida do segmento C. Tá? E o outro teorema é o teorema da bissetriz interna,
que diz que a bissetriz a gente viu o que é, né? O segmento que divide um ângulo de um vértice em dois ângulos congruentes. Então, a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo, ela divide o lado oposto a esse ângulo em dois segmentos proporcionais aos lados adjacentes desses ângulos. Então, esse lado aqui, ela divide, né? Para aqui nesse ponto D, esse lado e esse lado, eles são proporcionais em relação aos outros dois lados do triângulo. Então, esse segmento aqui que é menor, vai ser, se a gente dividir, por exemplo, o AB, aqui eu coloquei ao contrário, mas a gente também poderia ter essa relação aqui, AB sobre o BD, que é aquele segmento formado, é igual a AC, que é o outro lado do triângulo, sobre esse outro segmento que foi formado, DC. Tá? Essas duas relações aqui não são iguais. Tá? Uma é o inverso da outra. Então, elas não vão dar os mesmos números. Tá? Mas eu posso pensar na relação assim também, se eu quiser. E, de novo, né? Se eu comecei aqui no numerador colocando os lados, eu sempre tenho que colocar lados, né? Se um aqui é o lado, o denominador dessa outra fração tem que ser o lado do triângulo. Se aqui eu coloquei um segmento da base, né, formado ali quando ele dividiu, quando a bissetriz divide esse lado oposto, nessa outra fração, o numerador tem que ser o outro segmento aqui do lado oposto também, tá? E aí o denominador, claro, né, vai ser os outros dois. Mas eu não posso misturar, eu não poderia ter, vamos colocar aqui em cima, BD sobre AB, eu não poderia dizer que é igual a AC sobre DC. Isso aqui estaria errado, tá? Tem que sempre ficar o numerador e o denominador no... Ou no o denominador, não, né? Os lados no numerador ou no numerador. E os segmentos da base, do lado oposto, no numerador ou no denominador. Sempre no mesmo, não pode estar um aqui e um ali. Tem esse exercício, mas tem 2 minutinhos. Deixa eu ver. A gente não vai conseguir fazer ele agora, então eu vou fazer ele também e vou colocar lá no Drive. Eu fiz isso semana passada, vocês viram? Tinha só faltado um exercício pra gente fazer. Aí eu terminei não, eu fiz e coloquei no Drive. Então eu vou fazer isso de novo, tá bem? Que em 2 minutos eu não vou conseguir terminar o exercício. Certo? Pode fazer, pode ser. Sim. Ah, tá. Tira um print, porque eu acho que vai ser meio ruim de copiar esse triângulo. Tá bem? E aí, qualquer dúvida, vocês coloquem lá no grupo ou na próxima aula a gente conversa. Tá bem? Então é isso, gente. Obrigado e uma boa noite, uma boa semana para vocês.